Você estruturou parte do seu negócio em cima de benefício fiscal de ICMS ou ISS. E agora está vendo notícias de autuações milionárias, decisões do Supremo, mudanças na legislação. E se pergunta, até que ponto a sua empresa está protegida nessa chamada Guerra Fiscal 2.0? Eu sou o advogado Lucas Lisboa Rodrigues, do LLR Advocacia. E hoje nós vamos falar, de forma direta e didática, sobre como blindar juridicamente os benefícios de ICMS e ISS que a sua empresa utiliza, reduzindo o risco de autuações retroativas, perda de regimes especiais e responsabilização de administradores. Vamos partir de um cenário muito comum. Uma empresa de atacado ou de indústria decide instalar seu centro de distribuição em determinado estado porque ali existe um programa de incentivo de ICMS. Redução de alíquota, crédito presumido, diferimento, isenção parcial. Em alguns casos, esse benefício é o que torna viável toda a operação, principalmente em setores de margem apertada. Situação semelhante acontece com empresas de serviços que escolhem o município da sede com base em alíquota reduzida de ISS, ISS fixo ou regime especial. Durante anos, tudo parece funcionar bem. A empresa se adapta, contrata pessoas, investe em estrutura. E considera aquele incentivo como um dado da realidade, quase como se fosse um direito adquirido eterno. Até que, de repente, surgem dois movimentos simultâneos. De um lado, decisões do Supremo Tribunal Federal questionando a validade de incentivos concedidos sem observância das regras constitucionais. De outro, uma postura mais rigorosa dos fiscos estaduais, municipais e da própria Receita Federal em relação à forma como esses benefícios são utilizados, especialmente para fins de imposto de renda e contribuição social. É exatamente isso que muitos chamam hoje de Guerra Fiscal 2.0. A Guerra Fiscal 1.0 foi marcada, principalmente, por estados oferecendo benefícios agressivos de ICMS para atrair empresas, muitas vezes sem o convênio adequado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. A Guerra Fiscal 2.0. Além dessa disputa, envolve revisão de incentivos pelo Supremo. Aplicação da Lei Complementar nº 160 de 2017. Do Convênio ICMS nº 190 de 2017. Mudanças na Lei Complementar nº 116 de 2003. Aumento da fiscalização com cruzamento eletrônico de dados, e uma visão mais crítica sobre planejamentos tributários considerados abusivos. Na prática, o que isso significa para o empresário? Significa que aquele benefício que vem sendo utilizado há 5, 10, 15 anos, se não estiver juridicamente bem estruturado, pode ser desconsiderado, gerando autuações retroativas com cobrança de ICMS ou ISS, acrescidos de multa e juros. Em muitos casos, a multa pode chegar a percentuais muito elevados do tributo, o que transforma um incentivo mal estruturado em um passivo oculto relevante no balanço da companhia. Além disso, existe a glosa de créditos de ICMS. Imagine que a sua empresa compra mercadorias de fornecedores que se beneficiam de incentivos considerados inconstitucionais pelo Supremo. O fisco pode entender que esses créditos não são válidos, glosar esses valores e cobrar a diferença, de forma retroativa. Há ainda o risco na esfera federal. Quando incentivos estaduais são tratados como subvenções para investimento para fins de imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro. Se a Receita Federal entender que os requisitos não foram cumpridos, pode reclassificar essa subvenção como receita operacional tributável, com base em discussões que chegaram ao Superior Tribunal de Justiça, como no recurso especial número 1.221.170 do Paraná e em julgados posteriores. Outro ponto sensível é a perda de regimes especiais ou de programas de incentivo por descumprimento de contrapartidas. Há casos em que o Estado exige manutenção de determinado número de empregos, realização de investimento mínimo, emissão de notas fiscais a partir de estabelecimento específico. E a empresa, na prática, se distancia do que foi pactuado. Isso abre espaço para cancelamento do regime e cobrança retroativa do que deixou de ser pago. E não podemos esquecer a responsabilização pessoal dos administradores. O artigo 135 do Código Tributário Nacional prevê que diretores, gerentes e representantes de pessoas jurídicas podem ser responsabilizados pessoalmente por obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto. Ou seja, se o fisco entender que houve simulação, abuso de forma ou uso irregular de benefícios, o risco não é apenas para a empresa, mas também para quem assina e toma as decisões. Vamos trazer alguns exemplos típicos.
O primeiro, empresas de comércio eletrônico que concentram o faturamento em um estado com alíquota de ICMS reduzida, usando estruturas de centro de distribuição, escritórios virtuais ou filiais formais, enquanto a operação de fato está em outro local. Vários fiscos passaram a autuar essas empresas, alegando que o estabelecimento real está em outro estado, ou que o benefício concedido pelo estado de origem é inconstitucional por não observar a exigência de convênio do CONFAS. Segundo exemplo, municípios pequenos que oferecem ISS com alíquota muito reduzida para atrair empresas de tecnologia, serviços financeiros, intermediação e outros serviços digitais. Alguns desses municípios acabam sendo alvo de ações de controle concentrado no Supremo, sob o argumento de que a lei municipal viola as normas gerais da Lei Complementar nº 116 de 2003 ou princípios constitucionais como a isonomia. As empresas instaladas ali, se não tiverem substância econômica real, passam a enfrentar questionamentos severos. Terceiro exemplo, empresas que utilizam incentivos estaduais de ICMS como subvenção para investimento para reduzir imposto de renda e contribuição social, mas não registram adequadamente esses valores em reserva de lucros específica, ou não conseguem comprovar a efetiva vinculação desses recursos à implantação ou expansão de empreendimento econômico. Em fiscalizações, a Receita Federal desconsidera esse tratamento, reclassifica os valores como receita tributável e autua a empresa com multas expressivas. Diante desse cenário, a grande dúvida do empresário é: como saber se o benefício fiscal que a minha empresa utiliza é juridicamente sustentável? E mais, o que eu posso fazer agora, de forma preventiva, para estruturar uma blindagem documental e estratégica, reduzindo o impacto de eventual mudança de entendimento do Supremo, dos fiscos ou dos tribunais administrativos? Para responder a essas perguntas, precisamos olhar para a base legal. A Constituição Federal, no artigo 150, estabelece princípios como a legalidade tributária e a anterioridade, que limitam o poder de tributar. O artigo 146 exige lei complementar para tratar de conflitos de competência tributária, normas gerais em matéria tributária, definição de tributos e obrigações. Já os artigos 155 e 156 definem as competências dos estados para instituir o ICMS e dos municípios para instituir o ISS, estabelecendo diretrizes básicas que devem ser respeitadas por leis estaduais e municipais. No caso do ICMS, a guerra fiscal clássica girou em torno da Lei Complementar nº 24 de 1975, que determina que isenções, incentivos e benefícios relativos ao imposto dependem de convênio entre os estados, aprovado de forma unânime no âmbito do CONFAS. Benefícios concedidos unilateralmente, sem convênio, foram reiteradamente declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, em ações diretas de inconstitucionalidade como a de número 2777, a de número 2859, entre outras. O entendimento predominante reforça a necessidade de observância da Lei Complementar nº 24 de 1975 e dos convênios, para tentar resolver o passivo dessa guerra fiscal. Veio a Lei Complementar nº 160 de 2017, que trouxe regras de convalidação de benefícios de ICMS concedidos de forma irregular. Em termos simples, ela permitiu que estados registrassem e depositassem, no CONFAS, atos concessivos de benefícios, conferindo uma espécie de segurança jurídica a incentivos passados, desde que observados critérios e prazos. O Convênio ICMS número 190 de 2017 regulamentou essa convalidação, estabelecendo as condições para que os benefícios fossem registrados, publicados e, assim, preservados. Mas a discussão não para no âmbito estadual. Quando falamos do tratamento de incentivos de ICMS no imposto de renda da pessoa jurídica e na contribuição social sobre o lucro, a base está nos artigos 30 e 30 da Lei nº 12.973 de 2014, com alterações posteriores. Esses dispositivos tratam da possibilidade de exclusão, da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, das subvenções governamentais destinadas à implantação ou expansão de empreendimento econômico. Mas estabelecem requisitos: necessidade de registro em reserva de lucros específica, vedação de distribuição desses valores aos sócios e vinculação a investimentos efetivos. O Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial número 1.221.170 do Paraná, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, reconheceu a possibilidade de excluir determinados incentivos de ICMS da base do imposto de renda e da contribuição social,
desde que caracterizados como subvenção para investimento e observadas as exigências legais. Posteriormente, mudanças legislativas e novas discussões na Receita Federal e no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais buscaram restringir ou organizar esse tratamento, o que torna indispensável uma análise atualizada e cuidadosa. No campo do ISS, a Lei Complementar número 116 de 2003 estabelece as normas gerais, define a lista de serviços tributáveis e as regras sobre o local da incidência, especialmente nos seus artigos 3º e seguintes. Alterações importantes foram trazidas pela Lei Complementar número 157 de 2016 e pela Lei Complementar número 175 de 2020, que redistribuíram a competência do ISS em serviços como planos de saúde, administradoras de cartões, arrendamento mercantil e fundos de investimento. Isso gerou disputas intensas entre municípios, cada um tentando atrair ou reter a arrecadação. Dentro desse contexto, muitos municípios passaram a conceder incentivos agressivos de ISS, alíquotas simbólicas, regimes especiais pouco transparentes e soluções criativas que, em alguns casos, entram em conflito direto com as normas gerais da lei complementar e com a jurisprudência do Supremo. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar leis municipais que criam benefícios em desacordo com as normas gerais, tem enfatizado a necessidade de respeito às leis complementares e aos princípios constitucionais, como a isonomia, a capacidade contributiva e a vedação a tratamentos discriminatórios injustificados. Por fim, um ponto crucial é a responsabilidade dos administradores e a linha tênue entre planejamento tributário lícito e evasão. O artigo 135 do Código Tributário Nacional, como mencionei, prevê a responsabilidade pessoal de diretores e gerentes quando atuam com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto. Nos últimos anos, decisões em diferentes instâncias vêm reforçando a ideia de que o planejamento tributário precisa ter substância econômica e propósito negocial real. A chamada elisão abusiva, em que estruturas são criadas apenas para aproveitar benefícios fiscais sem correspondência na realidade, tende a ser desconsiderada, com reflexos em todos os tributos envolvidos. Diante dessa base legal e jurisprudencial, quais são as principais implicações e estratégias para o empresário que quer se proteger? Primeiro, é necessário mapear os riscos. Há o risco de inconstitucionalidade ou revogação do benefício, especialmente quando não há convênio válido no caso do ICMS, ou quando o incentivo municipal de ISS contraria a Lei Complementar número 116 de 2003. Há o risco de descumprimento de requisitos formais, como contrapartidas de investimento, manutenção de empregos, localização do estabelecimento ou regras de emissão de notas. Existe ainda o risco de desconsideração do benefício em outras esferas, como a Receita Federal deixando de reconhecer a natureza de subvenção para investimento por falhas na documentação, e empresas que passam por auditorias, due diligência ou operações de fusão e aquisição. Há um risco reputacional e de governança relevante. Um incentivo questionável pode impactar valuation, condições contratuais e a confiança de investidores. Na prática, a blindagem jurídica de incentivos de ICMS passa por 4 eixos. Primeiro eixo: verificação da base normativa. É essencial conferir se existe lei estadual específica, decreto e ato concessivo válido para o benefício. Verificar se há convênio do CONFAS que ampare o incentivo, ou se ele foi devidamente convalidado pela Lei Complementar número 160 de 2017 e pelo Convênio ICMS número 190 de 2017. É importante também checar se essa legislação foi corretamente registrada, publicada e se permanece em vigor. Segundo eixo: auditoria interna de conformidade. A empresa deve revisar se cumpre todas as condições do benefício: número de empregos, volume de investimento, tipos de operações abrangidas, localização das unidades e prazos. A operação real da empresa precisa corresponder ao que foi descrito no pedido do benefício ou do regime especial. A escrituração fiscal e as notas precisam refletir corretamente a utilização do incentivo, seja em crédito presumido, redução de base de cálculo, diferimento ou isenção. Terceiro eixo: documentação robusta. É fundamental manter um dossiê organizado com leis, decretos, convênios, termos de acordo, pareceres jurídicos e contábeis que embasam o benefício. Guardar relatórios que demonstrem o impacto do incentivo nos investimentos realizados, reforçando o caráter de subvenção para investimento quando for o caso. Formalizar revisões periódicas de compliance tributário,
com atas de reunião e registros que demonstrem boa-fé e diligência dos administradores. Quarto eixo: tratamento do benefício no imposto de renda e na contribuição social. Aqui, é preciso avaliar se o incentivo de ICMS pode, de fato, ser classificado como subvenção para investimento. À luz da Lei nº 12.973 de 2014 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, devem ser observados os requisitos formais: vinculação a investimento, registro em reserva de lucros específica, não distribuição desses valores aos sócios, contabilidade segregada e transparente, um parecer jurídico alinhado com a contabilidade bem fundamentado é um elemento importante de defesa em eventual questionamento. No âmbito do ISS, algumas estratégias são semelhantes, mas com particularidades. A primeira é a checagem de compatibilidade com a Lei Complementar nº 116 de 2003. É preciso confirmar se a Lei Municipal de Incentivo respeita as normas gerais, especialmente quanto ao local de incidência do ISS e à lista de serviços. Também é necessário checar se não há afronta à competência de outros municípios, o que se torna ainda mais relevante em atividades afetadas pelas leis complementares números 157 de 2016 e 175 de 2020. Um ponto crítico é a substância do estabelecimento prestador. Não basta ter um contrato social ou um aluguel simbólico em um município de alíquota mínima. É importante garantir que ali existe estrutura física compatível, equipe efetiva, tomada de decisões gerenciais. Na prática, gestão real das operações. Estruturas puramente formais, criadas apenas para reduzir ISS, tendem a ser vistas como planejamento abusivo e podem ser desconsideradas por fiscos e tribunais. Quanto aos regimes especiais e contratos com municípios, é fundamental formalizar adequadamente as condições, contrapartidas e prazos. Esses instrumentos devem ser revisados periodicamente, com registro das adaptações necessárias para manter a aderência da operação às regras pactuadas. Em setores de serviços digitais, tecnologia, meios de pagamento, planos de saúde e similares, é indispensável monitorar decisões judiciais e alterações legislativas que podem mudar o local de recolhimento do ISS. Uma atitude prudente é prever, nos contratos com clientes e parceiros, cláusulas que permitam revisões de preço ou de condições comerciais diante de mudanças relevantes na carga tributária municipal. Tudo isso precisa estar conectado a uma visão de governança tributária integrada à estratégia de negócios. Benefícios fiscais não podem ser tratados como um assunto apenas do departamento fiscal ou da contabilidade. O tema deve chegar ao conselho de administração ou à diretoria, com relatórios periódicos de risco. Em contratos de longo prazo, faz sentido incluir cláusulas de proteção, prevendo mecanismos de reajuste ou renegociação em caso de perda ou redução de benefícios relevantes. Em operações de fusão e aquisição, é recomendável conduzir due diligência específica sobre incentivos de ICMS e ISS, mensurando o risco de autuações retroativas e ajustando preço ou cláusulas de indenização conforme o caso. Por fim, há situações em que a melhor estratégia não é insistir no benefício, mas planejar, de forma gradual, a saída. Se o risco jurídico e político em torno de determinado regime é muito elevado, pode ser mais racional avaliar o custo-benefício de continuar naquele modelo. Muitas vezes, a economia tributária de curto prazo não compensa a probabilidade de autuações futuras com multas, juros e impactos reputacionais. A transição, entretanto, deve ser cuidadosamente estruturada, evitando rupturas bruscas que chamem a atenção indevida do fisco e gerem questionamentos adicionais. Recapitulando, de forma objetiva, benefícios fiscais de ICMS e ISS são, sim, ferramentas importantes de competitividade. Mas, na guerra fiscal 2.0, eles se transformaram também em potenciais fontes de passivo oculto. A segurança jurídica desses incentivos depende, essencialmente, de três pilares. Primeiro, uma base legal sólida e compatível com a Constituição e com as leis complementares. Segundo, o cumprimento rigoroso de todos os requisitos formais e materiais. Terceiro, uma documentação e uma governança robustas, que demonstrem boa-fé, substância econômica e diligência dos administradores. Os fiscos estaduais, municipais, a Receita Federal, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça estão cada vez mais atentos a planejamentos considerados abusivos. Isso torna indispensável adotar uma postura preventiva,
em vez de simplesmente reagir depois da autuação. Como recomendações práticas. A empresa que utiliza benefícios de ICMS e ISS deve, com apoio técnico, realizar uma auditoria específica desses incentivos, mapeando riscos e oportunidades. É importante organizar um dossiê de cada benefício, com leis, convênios, regimes especiais, pareceres e evidências de cumprimento das contrapartidas. Também é fundamental revisar o tratamento contábil e fiscal de subvenções, especialmente quanto ao reflexo em imposto de renda e contribuição social. E, por fim, inserir o tema na agenda de governança. Acompanhar periodicamente a jurisprudência do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça, as decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e as mudanças legislativas que possam impactar os incentivos utilizados. Cada benefício fiscal tem características muito específicas. O grau de risco varia conforme o setor, o estado, o município e o histórico da empresa. Por isso, uma análise jurídica individualizada é essencial para definir se a melhor estratégia é manter, ajustar ou reestruturar o uso de incentivos, sempre com foco em segurança jurídica e sustentabilidade do negócio. O conteúdo que eu apresentei aqui é informativo, baseado na legislação e na jurisprudência vigentes no momento da gravação. Mas ele não substitui uma consulta específica. Em temas de guerra fiscal, a linha entre um benefício legítimo e um passivo milionário é, muitas vezes, uma questão de detalhe técnico e de prova documental. Como resumo estratégico em uma frase: trate os benefícios fiscais de ICMS e ISS como parte da governança e do planejamento de longo prazo da sua empresa, e não apenas como uma economia de curto prazo. Reforço o aviso legal essencial. Cada caso concreto exige estudo detalhado por um advogado de confiança, analisando documentos, legislação aplicável e o histórico específico da sua empresa. Não tome decisões relevantes apenas com base neste vídeo. E eu deixo aqui uma chamada para o debate. Se você atua em empresa que utiliza incentivos de ICMS ou ISS, deixe nos comentários dúvidas gerais sobre o tema. Sugestões de situações que você gostaria de ver analisadas em próximos vídeos. Sempre mantendo, é claro, o sigilo de informações sensíveis do seu negócio. A ideia é transformar esse espaço em um ambiente de troca e educação jurídica na área tributária e empresarial. Eu sou Lucas Lisboa Rodrigues, do LLR Advocacia. Agradeço a sua atenção. Desejo uma excelente gestão tributária para a sua empresa. E encerro lembrando que, na descrição deste vídeo, você encontra os dados de contato do escritório e materiais complementares sobre o tema. Até a próxima!